Você e a sua família estão de passagem marcada, já com o voo ali pronto para embarcar. Só que vocês, por algum motivo, não puderam embarcar. Horas depois, você viu no noticiário que aquele avião caiu e você percebeu, junto com a sua família, o grande livramento que vocês tiveram. Oi, eu sou o George, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 em 1 com Cristo. E eu sou a Daiane. Como o George disse, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente compartilha testemunhos que Deus faz na nossa vida, palavras que Ele coloca ao nosso coração para falar com noivos, com casais. E a gente espera que, de alguma forma, vocês sejam tocados a cada vídeo que a gente vai trazer aqui. Hoje a gente quer falar sobre livramento. E o nosso engano sempre é: a gente só tem um grande livramento de Deus quando acontecem grandes coisas. Como eu comecei citando aí no início do vídeo, né? Imagina você receber uma notícia onde você estaria dentro daquele avião, mas por algum motivo você não estava ali e você e sua família foi salva, porque né, o avião caiu e vocês não estavam lá dentro. Sim, é um grande livramento. Só que nós temos pequenos livramentos todos os dias, que muitas das vezes a gente nem vê, a gente nem percebe, a gente trata como sorte, como coincidência. A gente consegue enxergar somente o que está na nossa visão, né? O que está na nossa frente aqui. Mas o nosso Senhor não, Ele enxerga nosso passado, nosso presente, nosso futuro, e Ele está ali para nos salvar de todo o perigo que a gente possa passar, né? Às vezes um atraso que você teve, mas não confunda livramento também com preguiça, né, gente? Às vezes a gente acordou atrasado ou acordou e voltou a dormir e fala assim, não, foi livramento. Não é bem assim, né? E por que o Jorge está citando? Porque veio à nossa mente quando a gente sentou para pensar nessa mensagem, algo que Deus já tinha colocado no nosso coração sobre o livramento, e a gente começar o dia. É ideal que a gente já comece orando, pedindo livramento pelo nosso dia, para que Deus nos proteja, nos livre de todo mal, inclusive os nossos filhos também. Então, se você já é casado, se você tem filhos, provavelmente você ora pedindo proteção e livramento para os seus filhos. E caso você ainda não faça isso, é muito importante que você faça. Então, já comece o dia, além de agradecer, claro, mas também pedindo o livramento. Porque quando os filhos estão longe, distantes de nós, gente, muita coisa pode acontecer. E em relação ao que o George disse, né, então a gente não confundir preguiça com livramento, mas a gente vai dar um exemplo que veio até na nossa mente, né. Teve um dia eu fui trabalhava fora, e eu pegava ônibus para ir para o trabalho. No meio do caminho, antes de chegar no ponto de ônibus, eu tinha esquecido alguma coisa em casa, eu não lembro se era a chave, o celular, não recordo exatamente qual objeto. E na hora me deu uma raiva, porque estava na hora já do ônibus passar. E eu falei, eu não acredito, eu trabalhava muito longe, era em outra cidade. E eu já ia demorar, né, para chegar, eram 2 ônibus que eu pegava. Então na hora eu só conseguia pensar, eu só tive raiva, né? Que é algo que vem, aquele sentimento que vem, somos seres humanos, isso é normal. E naquele momento eu só conseguia pensar, eu vou ter que voltar lá em casa, procurar o que eu esqueci, pegar, e eu vou perder o meu ônibus, que horas que eu vou chegar no trabalho, ou seja, já estava focada nas coisas que eu tinha que resolver. Perdi o ônibus, enfim, cheguei atrasada e foi tudo aquilo. Na volta, no retorno para casa, pegando o ônibus novamente, era o mesmo ônibus, né, que eu pegava para ir, seria o mesmo para voltar. E aí dentro do ônibus estava um vucu-vucu na volta. E todo mundo falando, nossa, de manhã quem que pegou aquele ônibus, né? E o pessoal conversando, aquele alvoroço, falando que o ônibus tinha sido assaltado. Só ali eu fui entender e a ficha caiu, que foi um livramento. E aí, naquele momento, até me senti constrangida, né, em relação a Deus, que eu falei, poxa, foi um livramento. Não se sabe o que poderia acontecer. Não é só porque foi assaltado e pegou um bem material, mas, enfim, aconteceu coisas dentro do ônibus, né, e eu só abaixei a cabeça e falei, um livramento. Então, são pequenas coisinhas que acontecem ao longo do dia, que a gente não percebe pela raiva, pela correria, a gente está tão focado no que a gente tem que fazer, no que a gente precisa fazer, que vem aquele momento de raiva e não te passa na cabeça que é um livramento do Senhor na sua vida. Trazendo um pouco mais para próximo, teve uma coisa que aconteceu comigo há semanas atrás, que a gente adquiriu um carro seminovo, mas com a quilometragem bem baixa, acabou estragando a embreagem. Do nada, eu estava dirigindo normal, estava no centro da cidade, do nada o carro fez um barulho de baixo lá e parou de funcionar a embreagem. A embreagem estava bem baixinha, enfim, consegui chegar em casa, acionei o mecânico e ele ficou surpreso, e o pessoal também. Aí esse mecânico me indicou uma loja que mexe somente com embreagem. Fui até eles olhou a quilometragem do carro e eles ficaram surpresos, senão não tem cabimento a embreagem ter estragado no caso o carro estava com 10 mil quilômetros rodado. Foi um livramento, né, que poderia acontecer alguma coisa naquele momento,
ou para frente ali que poderia atentar contra a minha vida, né? Então, a gente não pode reclamar, né? Eu fiquei chateado e tudo, que eu estava trabalhando com o carro, nervoso, que é aquilo que a gente falou. Vem o sentimento de raiva, a gente fica nervoso, não adianta. Até os ânimos acalmarem, e ele chegou aqui já com aquela cara chateada, antes de ir pro mecânico, né? E eu falei assim, olha, você tá em casa esse horário? Na hora eu já pensei assim, o que aconteceu? A gente já pensa sempre, né? E aí ele comentou isso da embreagem, eu falei, gente, mas como assim? O carro tá praticamente novo. Não tem como, na minha cabeça, né? Como que aconteceu isso? E o mecânico, o próprio mecânico, a pessoa que entende, que mexe, né, com essa parte de embreagem, também reforçou isso que a gente já tinha pensado na nossa mente, né? E na hora eu só falei com o George, você parou para pensar que foi livramento? E a gente ficou refletindo sobre isso. Então, por isso, né, que até saiu essa mensagem sobre o livramento, que é algo que Deus estava falando. E várias outras coisas, gente. Assim, nós temos filhos, então quem tem filhos, a gente vê que todo dia tem livramento, né? É um tombo que cai, é algo que acontece, e a gente fica logo pensando, nossa, se tivesse caído ali, o que ia acontecer? Às vezes é melhor nem pensar, né? E também me veio à mente, quando a gente estava saindo do culto, o culto finalizou, e aí os meninos sempre terminam o culto, eles começam a correr dentro da igreja, vai brincar, vai, né? É diversão, junto uma criança com a outra. E aí, questão de segundos, gente. Paulinho saiu correndo e foi para a porta da... Eu estava até conversando com o pastor nessa hora e eu nem vi. O George que me contou depois. Ele falou, você viu o que aconteceu ali? Só falei com ele, não. E pensei comigo, depois você me conta, que eu vi que era uma coisa, né? E chegando no carro, ele falou. Saiu correndo assim, em direção à rua e foi direto. Tipo, como se fosse atravessar a rua. O irmão viu, eu falei, ô irmão, segura o irmãozinho aí. O irmão pegou na mão dele e puxou ele. Quando puxou ele, passou o carro. 30 centímetros que ele tivesse avançado mais, o carro tinha pegado ele, né? Sim, e é coisas assim de segundos, né? E naquele momento o Jorge já pensou, nossa, livramento. Eu também pensei, livramento. A gente tem livramento todos os dias, só que eu senti isso mais forte ainda de uns meses pra cá. Ou talvez porque os nossos olhos se abriram mais para ver essa questão, o agir de Deus. Aquilo que o Jorge falou, os nossos olhos, ele permite ver até essa parede aqui. A gente não vê além. Deus vê muito além. Então ele sabe o porquê que ele te livrou, o porquê que aquilo aconteceu, o que vai acontecer lá na frente, que na hora às vezes a gente não entende. Então eu acho que essa palavra está tocando você de alguma forma, porque com certeza você está refletindo e pensando, nossa, aquilo que aconteceu, que me doeu, que eu questionei, que eu achei ruim com Deus, por que aquilo foi acontecer comigo? Teve outro acontecimento também que aconteceu também com o Paulinho, que eu estava no trabalho, daí pode citar melhor e colocar com mais detalhes, foi quando ele machucou o olho. Quando bateu o olho, ele estava brincando, estava correndo aqui dentro de casa, acabou batendo a parte do rosto, assim, na beirada da cama. Chegou lá na clínica lá para consultar, médico olhando, me parece que a médica falou assim, nossa, ele deu sorte, porque 1 milímetro a mais para dentro ou para fora, eu não sei. Eu sou aquela mãe que, se eu tô sozinha com as crianças, eu mesmo corro atrás, resolvo, ou que seja, se eu tô com o carro eu pego e vou, pego Uber. Naquele dia, gente, eu não consegui, eu tremia tanto. E foi inchando o olho dele, inchando, ficando roxo. E eu fiquei desesperada, eu vou ter que ligar. Geralmente eu não gosto de incomodá-lo, principalmente no trânsito, porque eu sempre penso assim, tá dirigindo, eu vou dar uma notícia, é pior, né? Pode acontecer alguma coisa pior. Só que naquele momento eu não estava em condições, assim, de resolver, vamos dizer assim. E eu falei, não, eu vou ligar para George. Liguei, falei com ele, amor, o Paulinho acabou de cair e ele machucou feio aqui, eu tô assustada. Eu sei que eu não deveria ter dado a notícia desse jeito, mas realmente eu fiquei fora de controle. Questão, nem sei, poucos minutos. George voltou, ele trabalhava um pouco longe também, e a gente foi no médico, né? Levamos o Paulinho e aquela coisa, e o olhinho. Gente, foi assim, ele bateu na cama, quase cortou, quase ia ter que dar ponto. E não precisou dar ponto, né? E aí a enfermeira disse isso, ela falou, nossa, por pouquinho aqui, ó, estourava, porque foi inchando, gente, de um jeito, questão, não parava de inchar, e eu achei que fosse estourar, eu pensei em mim, né, eu falei, gente, vai estourar, isso é uma veia, e eu tenho agonia, assim, com sangue, mas enfim, deu tudo bom, deu tudo certo, porque Deus estava, como sempre está presente. Mais uma vez a gente viu o agir de Deus, mais uma vez a gente viu o livramento de Deus dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. Então, gente, saiba que tudo é um livramento. Hoje eu vejo de uma forma completamente diferente. Se eu passo na rua e acontece qualquer coisa, eu falo, nossa, eu não passei por aquele caminho, passei por esse, é porque não era para ter passado por aquele lugar. Isso é Deus que vai nos mostrando. Então, através dessa palavra, que você também possa sentir isso, né?
que Deus tem o cuidado, Ele tem o zelo na sua vida, por mais que às vezes você está passando por tanta turbulência, tanta coisa, porque às vezes é luta atrás de batalha, como eu costumo falar, mas Deus está te dando livramento e às vezes você nem está percebendo. Tá te livrando de pessoas, de lugares, de algumas coisas que têm acontecido na sua vida, de ambientes, Ele está te livrando e você às vezes nem está percebendo. Isso me faz, vem à memória agora, passagem de Moisés, grande livramento que ele teve, porque Deus já sabia, né, grandes projetos na vida dele, o que aconteceria lá na frente, né, amor? Com certeza. Desde pequeno, né, o rei daquela época, a majestade, o príncipe daquela época, mandou matar todas as crianças pequenas lá, e a mãe de Moisés escondeu Moisés ali até uma certa idade. Quando ela viu que não ia dar mais para esconder o Moisés, ela coloca ele no cesto ali, e a Miriam, que é a irmã dele, fica vigiando, e esse cesto acaba chegando nas mãos da princesa. E a princesa pega aquele menino ali como filho dela e dá justamente na mão da própria mãe dele para cuidar dele. Que a Miriam falou, eu sei de uma hebreia, eu sei de uma mulher que estava amamentando e pode amamentar ele. E justamente aquele menino veio parar nas mãos da mãe dele para ser amamentado e criado até uma certa idade por ela, né, no caso. E logo depois os grandes feitos que o Senhor fez, né, através da vida de Moisés, né? A libertação do povo, tudo, a direção que Moisés deu para aquele povo no deserto, através da direção do Senhor, né, na vida dele, né, os mandamentos que veio, que o Senhor escreveu nas tábuas e passou para Moisés. Exato, só daí a gente consegue ver grande missão que Moisés tinha nas mãos, já preparada por Deus, que Deus já sabia de tudo, que é aquilo que a gente diz, que Deus enxerga muito além. Então, todo livramento que você e sua família tem todos os dias, Deus tem um grande propósito na sua casa, na sua família, com seus filhos, no seu casamento. Se você está noivo e também teve aí, com certeza, muitos livramentos, Deus já está trabalhando na sua vida porque Ele sabe o grande projeto, né? A família, ela é um grande projeto de Deus. Então, olha quantas coisas grandiosas aconteceu através da vida de Moisés. Tudo começou lá no livramento que Moisés teve, livramento de morte. São coisinhas pequenas que Deus vai livrando, porque lá na frente Ele já viu o seu amanhã, Ele já viu como vai ser. Então, que a gente possa ser também mais grato, né, a cada dia. Porque nesses livramentos é que Deus nos permite enxergar de uma forma diferente o quanto que Ele cuida de nós, o quanto Ele é um Pai, um Deus zeloso. Já parou para pensar o quanto que zela? Eu sempre me coloco assim nessa posição sendo pais, mãe e pai, o quanto que a gente não quer cuidar dos nossos filhos, né? Às vezes o Paulinho tá aqui, vai pular, eu já pego. A Duda faz alguma coisa, fala, não, a gente já fica meio assim, que prevenindo o que vai acontecer. Não, cuidado, olha isso, cuidado, isso é perigoso, não faça assim, não coloca a mão na tomada. Por quê? A gente está sempre assim, tentando proteger, né? De certas formas, cercar os nossos filhos. Imagina o cuidado que Deus não tem conosco. O próprio Deus fala na palavra, né, que Ele compara o amor de uma mãe, né? Será que pode deixar uma mãe de amar o seu filho, né? Aquela que trouxe ele ao mundo? Mas mesmo que ela deixe de amar o filho, o Deus, nosso Deus, fala que não vai deixar de nos amar. Que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe e que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então esse é o tamanho do amor do nosso Deus para conosco, né? E esse amor, ele se define no dia a dia, gente. É no dia a dia, nessas atitudes, é nesse zelo, é nesse cuidado, é na misericórdia do Senhor, porque nós não somos merecedores de nada, mas ainda assim Ele cuida, Ele nos protege, Ele nos direciona. O Espírito Santo, Ele olha, não faça assim, não vai ali, não faz dessa forma. Tudo é livramento, tudo em resumo é um grande livramento do Senhor. Então nós vamos finalizar por aqui, né, esse vídeo de hoje, e a gente espera profundamente que tenha tocado ao seu coração, que você tenha sentido aí a mensagem que Deus quis passar, foi algo que Deus colocou no nosso coração, algo que a gente tem vivido com frequência, mas eu senti que de semanas para cá isso está de forma mais intensa, e eu tenho visto mais, sabe, ainda mais em cada detalhe o livramento de Deus nas nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha né, com mais pessoas, para alcançar mais pessoas. Né? Isso. E até o próximo vídeo. Tchau.